Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Muita reverência. Teremos agora a pregação da palavra de Deus do nosso amigo presbítero José Carlos, nem menos por bens coordenador da mocidade da Assembleia de Deus ali em Cuitegi. Eu adoro José Carlos, pelo com a que ele ministração da palavra, eu nós sou estamos dele, segue, tudo orando em espírito para o dele. Senhor continuar falando em nosso meio. Você não tem motivos. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nesta noite, junto com meus amados irmãos aqui em Guarabira. Agradecer o nome do meu Deus, por estar me dando esse privilégio, essa dádiva, de poder estar cultuando com nossos irmãos aqui de Guarabira. Louvar a Deus pela vida da coordenação aqui de Guarabira, na pessoa do nosso irmão Samuel, João Batista, meu irmão, Priscila, e mais irmãos que fazem parte dessa coordenação. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês também, ao nosso muito digno pastor Alexandre, a quem nós aprendemos a amar. Estamos ali em Cuitegi, mas a gente, desde quando ele está aqui em Guarabira, que a gente já lhe ama, viu, pastor? Já gosta do senhor, né? Há um pouco de distância, mas nós lhe amamos em Cristo Jesus. Trazemos a saudação do nosso pastor Ronaldo Inácio para toda a igreja aqui em Guarabira, irmãos. Eu sou daqui, tenho muitos conhecidos, família, estou vendo ali atrás minha tia, e está ali, minhas primas. Então, eu sou aqui de Guarabira, viu, pastor? Eu aceitei em 1997, congregação ali em Cuitegi, mas fazia parte de Guarabira. E ao longo do tempo nós constituímos muitas pessoas, amigos, conhecidos, e é sempre um privilégio poder voltar aqui. Louva a Deus, pelas promessas deles que vem cumprindo nas nossas vidas. Eu estive aqui um tempo atrás, nosso pastor nos honrou, nos dando, durante esse período, a primeira oportunidade. E hoje a gente retorna aqui novamente com o nosso pastor, nossos irmãos que nos convidaram. E estamos aqui mais uma vez, é motivo de louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Meus amados irmãos, desde já rogo as orações dos santos, como vocês estão percebendo. Alguns que já me conhecem sabem que eu gosto de louvar, desde a juventude, ali em Cuitegi, mas eu estou com um pouco enfermo da garganta. Mas é melhor o espinho na carne com a graça, né, irmãos, do que estar bem sem a graça. Eu quero a graça na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero o poder e a graça do meu Senhor na minha vida. Eu queria pedir permissão ao meu querido coordenador, estou vendo ali Mário, nossos irmãos. Eu queria pedir permissão para poder ler em outro texto. Temas, vamos falar no mesmo tema, proclamando o amor de Cristo, mas eu gostaria de ler com os amados irmãos Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero ser bem objetivo. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que vocês abram as vossas Bíblias. Evangelista Lucas 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, capítulo 15, o versículo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Quem é o homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros e, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Meus queridos, havia
entre os judeus um problema muito sério com relação aos publicanos. Publicanos, meus queridos, eram cobradores de impostos, fiscais, que prestavam serviço a Roma. E os fariseus e escribas, principalmente, não gostavam deles, pois tinham como traidores da pátria. Pois muitos deles, sendo judeus, prestavam esse serviço a Roma, que era outra nação, e para eles era algo inaceitável estar, e muitas das vezes, na cobrança que eles faziam, eles exageravam, eles cobravam mais do que deviam cobrar. E é por esse motivo e outros que eles tinham, podemos dizer, um problema, um conflito, e eles não aceitavam até no entendimento deles, uma pessoa que se unia para ele era ímpios. Tanto é que ele vai sempre, de vez em quando, na palavra de Deus, eles vão estar comparando os publicanos aos pecadores. E Jesus ali estava, meus queridos, ensinando, e os publicanos estavam o ouvindo. E coisa boa é ouvir Jesus. Coisa boa é estar pronto, disponível para ouvir o nosso Senhor Jesus. Eu não sei o que naquele momento Jesus estava falando, mas certamente eram coisas gloriosas, coisas maravilhosas, que os publicanos não queriam nem saber da crítica dos fariseus, não. Eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Louvado seja o nome do Senhor. E os publicanos, eles seguiam com essa crítica, com esse problema, os fariseus com os publicanos. Mas, meus irmãos, para Jesus, o problema que os publicanos muitas das vezes tinham, como escreveu o doutor Lucas nos capítulo 3, o versículo 12 e 13, que a Bíblia diz que chegando-se a ele, eles disseram para ser batizado por João, ele disse: que devemos fazer? Ele disse: não cobrais ao povo mais do que lhe convém cobrar. Era uma prática deles, muitas das vezes cobrar além, cobrar mais. Mas o Senhor olhava para os publicanos e também para os fariseus e os escribas e colocavam na mesma situação, porque tanto para os olhos de Jesus era um problema, era abominável eles cobrar injustamente a mais o povo, como também o farisaísmo, a hipocrisia daqueles fariseus que nem chegavam ali para se desbruçar para ouvir o Senhor, mas faziam por onde impedir que as pessoas chegassem até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E havia essa distinção entre os fariseus e os publicanos. O que era? Os fariseus não queriam saber de ouvir Jesus, não estavam prontos para ouvir. Eles estavam prontos para crucificar, para falar, para criticar. Diferente dos publicanos, que reconheciam a sua pequenez, reconheciam as suas falhas, as suas fraquezas, e viam em Jesus alguém que poderia ajudá-los, alguém que poderia, com o seu grande amor, aleluia, trazer algo, trazer salvação, trazer esperança para as suas vidas. E é bem verdade, meus amados, que isso trazia esse desconforto ali entre o povo que estava perto de Jesus, entre essas duas classes. Mas, meus irmãos, Jesus, com o seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, ele olha para os fariseus, diante das críticas que eles faziam, e ele lhes propõe 3 parábolas. Ele começa a falar de um homem: qual de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo-se uma delas, não deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu, e achando-a, não põe sobre os seus ombros, e chegando em casa com alegria, não chama os vizinhos, amigos, para se alegrar porque achou a sua ovelha perdida? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de salvação.
O que é que Jesus está dizendo naquele momento? Olha, os publicanos estão aqui e eles precisam, eles reconhecem que precisam, mas vocês não. Mas observe quem é o homem. E aí agora Jesus se coloca na condição de um pastor de ovelhas. Ele conta 3 parábolas, meus queridos, para enfatizar o seu grande amor pelo homem perdido, o seu grande amor pela ovelha desgarrada. Ele vai dizer que a ovelha se perdeu, a ovelha tinha se perdido, meus irmãos, e naquele tempo, quando a ovelha saía de perto do rebanho, louvado seja o nome do Senhor, ela corria um grande perigo. Ela estava em apuros, porque ela estava distante do rebanho e da proteção do seu pastor. Ela estava ali na solidão, ela estava ali sem alimento. Jesus estava comparando aquela ovelha ao publicano que estava ali ouvindo a palavra. E ele diz que aquela ovelha se perdeu, mas o pastor, Jesus agora se coloca na figura daquele pastor de ovelha, daquele rebanho, e diz: o pastor sai à procura, o pastor se importa com aquela ovelha que está ferida no campo, mesmo tendo 99 seguras, mas ele não se contém, ele não está satisfeito em saber que aquela ovelhinha que se desgarrou do rebanho estava em apuros. Ele não queria perder ninguém, porque o pastor que ama, aqui na figura de Jesus, que tem um grande amor, ele, aleluia, não está satisfeito, ele não aceita de forma alguma ver uma das suas ovelhas se perderem. Jesus estava dizendo não. Através desse pastor, Jesus estava dizendo: eu não vou deixar essa ovelha para trás. Esta ovelha custou um alto preço, e foi um preço de sangue. Eu não vou deixá-la para trás. Sabe de uma coisa? Ela é muito importante para mim, e eu vou atrás dela, e vou só sossego quando eu encontrá-la. E quando eu encontrá-la, se ela não puder vir caminhando, eu vou colocá-la nos meus ombros. Não importa como ela esteja, se ela estiver fraca, se ela estiver cansada, se ela estiver sangrando, não importa, eu vou trazê-la nos meus ombros, eu boto ela nos meus ombros e eu trago ela em segurança, porque eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus simbolizando aquele pastor do rebanho. Ele não aceita que aquela ovelha esteja perdida. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3 e o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele estava dizendo: olha, vocês que criticam esses publicanos que nos escutam, todos pecaram, todos estão na mesma situação, todos são dignos de condenação, mas é por isso que eu estou aqui, foi para isso que eu vim, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar os que se haviam perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava dizendo: eu vou buscar a minha ovelha. E ele trouxe, louvado seja o nome do Senhor, em segurança. E ele cuida daquela ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele fala, meus queridos, a segunda parábola. Ele usa agora a figura de uma mulher que tinha 10 dracmas ou 10 moedas, que simbolizavam um denário romano, e dava para pagar um dia de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, diz a parábola que a partir do versículo número 8 até o versículo 10, ou qual mulher, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus agora usa a figura de uma mulher. Quem sabe, pastores, irmãos, irmãs, naquele momento também não tinha algumas mulheres para o ouvir, estava ouvindo ali Jesus, porque muita gente cercava o Senhor para o ouvir.
E quem sabe Jesus também não falou, usou essa palavra para também atrair, né? Já que ele estava falando, usando ali a figura de pastor, depois ele vai falar sobre um pai e 2 filhos. Quem sabe ali ele não quis atrair também as mulheres. Mas é bem verdade que ele usa essa figura dessa mulher, simbolizando o próprio Cristo, que tinha 10 dracmas, 10 moedas. Meus irmãos, a moeda, ela simboliza um valor, trazendo para a moeda como homem, que ele estava se referindo ao publicano, ele estava dizendo: você tem um valor, o publicano tem um valor, o fariseu e os crentes podem até criticar, por se achar alguma coisa, por se achar que é grande. Jesus está dizendo: você não é nada, grande sou eu que estou aqui para salvar, para transformar e para libertar. Ele está dizendo: você tem um valor, você é um valor muito grande. Oh, meus amados irmãos, quantas vezes nós não olhamos para o que o Senhor fez por nós, e às vezes não agradecemos por tudo que Ele tem feito, e às vezes querendo ficar no complexo de inferioridade. Mas o Senhor me mandou aqui nesta noite, debaixo de chuva, rouco da garganta, para te dizer: você tem um valor, você é especial, você é alguém especial. Olhe para o seu irmão nesta noite e diga assim: ei, você é especial, jovem, você é especial. Obreiros, tantas críticas, tantas coisas, momentos de solidão, mas o Senhor está dizendo nesta noite: vocês são especiais. Vocês são especiais. E aí, meus amados, a moeda simboliza um valor. Mas aconteceu uma coisa: ela se perdeu dentro de casa. Atente para isto que eu vou dizer nesta noite. A moeda, ela se perdeu dentro de casa. E dentro de casa se tornaria mais difícil de encontrar, devido a muitos obstáculos. Devido, se for trazer para a casa mesmo, a casa física, você sabe que uma casa cheia de móveis. Imagina a luta para encontrar uma moeda no meio dos móveis. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma coisa, pastor: dentro de casa é mais difícil de identificar uma dracma perdida. Se referindo para nós, é mais difícil de identificar, porque está todo mundo aqui, está todo mundo cantando, está todo mundo louvando, mas Jesus disse que tinha uma dracma perdida dentro de casa. Louvado seja o nome. E ele estava preocupado com essa dracma. Aleluia. Ele estava preocupado com a dracma que estava perdida dentro de casa, porque ele é aquela figura, é a figura daquela mulher. E a mulher faz o que, meus irmãos? Busca um candeeiro. E o que é que eu aprendo com isso nesta noite? Candeeiro ali estava com a luz, com a lamparina. E me veio na minha mente: para achar a ovelha perdida dentro de casa, pastor, é a palavra que encontra. É as escrituras que vai de encontro. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né, que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele nos conhece, e a palavra ela vai e ela não volta vazia. Aleluia. O salmista no Salmo 119, verso 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina, que clareia, aleluia, que não deixa a gente se embaraçar, que não deixa a gente se atrapalhar, aleluia. É luz para o meu caminho, é lâmpada para os teus pés, para tu andar de dia, para tu andar tranquilo com o Senhor Jesus, e é luz para o teu caminho. É a palavra que encontra, é a palavra que acha a dracma perdida dentro de casa. Mas, meus irmãos, ele agora fala rapidamente. Eu tenho até 8h20, não preciso mais do que isso. Ele fala da terceira pessoa agora, que simbolizava também ele.
que era o filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava na figura do Pai. Ele estava dizendo para os fariseus que ele era aquele pai que tinha 2 filhos. E um deles tomou uma decisão errônea de sair de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que atitude, irmãos, errada foi para ele. Diz a Bíblia que ele pediu ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me cabe, que me pertence. E o pai distribuiu entre eles. Ele não tinha direito a nenhuma herança, irmãos, porque o pai estava vivo. A herança é para quando o pai morre, né? Ele estava sacrificando, matando o seu pai antes do tempo. Deixa eu abrir aqui um parênteses nesta noite. Como é que os filhos estão se comportando com os pais? Você intimida seus pais? Você bota o seu pai no canto da parede, exigindo? É uma reflexão para cada um de nós. Aquele filho pediu antecipadamente a herança, e o pai deu. E ele, a Bíblia diz que ele saiu para uma terra longínqua. Irmãos, esse sair é um perigo muito grande. Sair da presença do pai, sair da casa do pai. Jesus está dizendo: aquele filho tomou uma atitude errada. Ele saiu sem pensar nas consequências. Porque nós escolhemos fazer alguma coisa, mas não sabemos o tamanho da consequência que vem. Temos cuidado com as nossas escolhas, porque nós não podemos escolher a consequência. Tenhamos cuidado. Aquele jovem, ele não teve cuidado e saiu. Louvado seja o nome. O sábio Salomão, no capítulo 8, versículo 3 de Eclesiastes, ele disse: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. De acordo com o que está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 5, o grande erro de Elimeleque foi ter saído da casa com a sua família para peregrinar. Ele saiu de Belém. Belém é casa de pão. Belém é casa de pão. Se você sair de Belém, você vai morrer de fome. Porque em Belém, aqui em Belém, tem pão. Aleluia! Em Belém tem pão para te alimentar. Não saia de Belém. E o grande erro dele foi ter saído de Belém. Meus queridos irmãos, Provérbios 16 e 25, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminho de morte. Eles saíram sem pensar, ele saiu sem pensar, e a consequência foi imediata na vida dele, porque acabou o dinheiro, acabou a fama, e quando isso se acaba, meus queridos, o homem que pensa que é alguma coisa, ele deixa de ser. Ele não é nada, ele não pode ir nada, porque grande é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele saiu. Ele aprende com o mal que fez. O mal que ele fez ter saído de casa. Ele agora estava arrependido. Ele estava arrependido, meus queridos irmãos. Porque ele pensou, raciocinou e disse: o que é que eu fiz da minha vida? Eu fiz uma besteira. E o que é que ele fez quando ele caiu em si? O versículo 17 vai dizer isso. Diz a Bíblia que caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu não disse que saindo de Belém, da casa do pão, tem fome? Ah, mas só que ele teve uma atitude que mudou toda a trajetória dele, mudou tudo. Foi o arrependimento. Ele disse, versículo 18: levantar-me-ei. Porque o arrependimento, meus irmãos, o arrependimento tem que gerar um fruto, tem que gerar uma atitude. Não pode a gente se arrepender e ficar do mesmo jeito, não.
tem que se arrepender e dar uma volta, tem que dar uma mudança de 360 graus, aleluia. E ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, direi, pequei contra os céus. A preocupação primeira aqui foi certa, viu? A preocupação tem que ser: pequei contra os céus. Aleluia. Muitas vezes alguém está preocupado se alguém está vendo o que está acontecendo. Não, se preocupe com o olho que vê, que tudo vê, que é o olho de Jesus Cristo. Aleluia, que vê todas as coisas. Ele diz: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus queridos, a Bíblia diz, Provérbios 28:3, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Alguém pensa porque é abençoado financeiramente, pensa que esta é a bênção do Senhor, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, é a bênção dele que enriquece, não é as condições financeiras, nós precisamos, mas o que enriquece o homem é as bênçãos do Senhor. O que encobre as suas transgressões, os seus erros, as suas iniquidades, nunca prosperará, mas os que a confessam e deixa, alcançará miséria. Finalizando, meus queridos, ele resolve voltar. Ele resolve voltar. E o que eu acho mais interessante é que o pai está lá. O pai não desiste. O pai não desiste, irmão. Isso aqui é amor, não? Nós estamos aqui proclamando o amor de Jesus Cristo. Esse aqui é amor. Ele manifestou através de um pastor que não desistiu da sua ovelha. Ele manifestou através de uma mulher que incansavelmente correu atrás da dracma perdida dentro de casa, até encontrá-la e se alegrar. Ele manifesta esse amor através da figura de um pai, que mesmo o filho tendo feito tudo com ele, ele não retribuiu da forma que o filho merecia. Ele retribuiu com muito amor. Aleluia! Estou sentindo uma coisa tão boa aqui nesta noite, irmãos. Coisa tão gostosa, maravilhosa, é a presença de Jesus. Meus irmãos, o pai estava lá e diz a Bíblia que quando ele vinha se aproximando do pai, já estava ao seu encontro. E significa que o pai estava sempre lá e sempre esperando, sempre acreditando no seu retorno, dizendo: se ele não chegou hoje, amanhã ele vai vir. Mas que ele vai vir, ele vai. Que ele vai chegar, ele vai. Que ela vai vir, ele vai vir. Deixa eu dizer uma coisa bem rapidinho. Eu pedi o pastor para concluir 5 minutinhos. O teu pai, a tua mãe, os teus filhos, é alguém da tua família, eu não sei quem é, mas não desista, não perca a esperança. Aleluia, aleluia. Para o mundo a esperança é a última que morre, mas para nós a esperança nunca morre, porque a esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para finalizar, o pai recebe, e eu encerro aqui 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler na carreira, eu ia ler só o 4 até o 7, mas para a gente fechar, é sobre amor o tema nesta noite. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, talvez em alguma Bíblia diga caridade, mas deixa eu dizer uma coisa a você: é possível você fazer caridade sem ter amor, mas aqui é amor mesmo, viu? E não seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Escute agora: o amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Assim é o amor de Jesus por nós.